Sem dúvida. E além de ser o mês destinado à prevenção do suicídio, setembro também é conhecido pela campanha de doação de órgãos, Arthur. Pois é, Mari, o Dia Nacional de Doação de Órgãos foi instituído por meio de uma lei federal com o objetivo de conscientizar as pessoas acerca da relevância da doação e incentivar também a prática em todo o país. É importantíssimo, né? E muito importante a gente falar sobre esse tema. Então, é justamente para responder alguns questionamentos que nós batemos um papo agora de forma remota com o cardiologista e coordenador do programa de transplante cardíaco do Hospital do Coração, Alexandre Soeiro. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por falar conosco. Bom dia, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui e que eu puder ajudar nessa conscientização e na questão do transplante, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar à disposição. Doutor, vamos começar esclarecendo então para quem nos acompanha e tem a intenção de doar órgãos, né? Como uma pessoa deve ou a quem deve avisar, ou com quem ela deve comunicar, ou existe alguma espécie de carteirinha para se tornar um doador de órgão? Então, não existe uma carteirinha específica ou nenhum documento que o paciente deixe dizendo que ele quer doar órgão ou não numa condição específica da vida dele, né? O que acontece é a conscientização da família, né? No momento que o paciente tem a morte cefálica declarada, quem toma a decisão da doação ou não são os familiares mais próximos. Então, eles que vão definir se ele é o potencial doador ou não é. Então, isso tem que ser muito bem conversado com a família do paciente, do doador, para que, obviamente, numa intercorrência, numa fatalidade, isso esteja bem alinhado sobre a possibilidade da doação. Não adianta deixar documento, não adianta deixar na carteirinha. No final, é a família que vai realmente definir, por isso é importante de conscientizar todo mundo e de ter uma conversa já pré-alinhada, independente do que a gente espere da nossa vida ou não. Pensando então, doutor, nessa necessidade, não é, de a família estar à frente então de uma situação que na verdade deveria ser o próprio doador, não é, instituir esse desejo, é importante então que se traga esse reflexo da importância, essa reflexão da importância da doação, claro, e aí a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do deputado Gilmacir Santos, traz então essa reflexão à sociedade tão importante. E aí a gente está num momento que esse assunto tem sido muito debatido nos meios de comunicação e agora muito mais adentrando esse mês de setembro, esclarecer algumas dúvidas. A comunidade médica, inclusive, tem falado muito sobre isso, a necessidade da doação, a importância da doação que salva muitas outras vidas. E aí acho que a gente pode entrar, então, numa espécie de fila, porque, inclusive, esse termo já tem deixado de ser usual, né? Fila, e existe, então, uma lista para a doação de órgãos. Eu gostaria que o senhor trouxesse essa reflexão para a gente, por favor. Conscientizar a população, como a gente falou, é importante, né? A gente vê a diferença, até mesmo na oferta de órgãos, quando acontece um caso como aconteceu do apresentador Faustão, né? Quer dizer, a mídia se mobiliza toda, isso fica em alta em todas as entrevistas, em todos os jornais, e a gente começa a ver um reflexo, né? A gente não tem número levantado, mas é nítido o reflexo da maior oferta de órgãos que começam a aparecer, porque a população começa a lembrar da possibilidade, da importância da doação, do como isso está fazendo diferença para a vida das pessoas e como a gente tem que realmente atuar no processo. Uma das coisas que mais se causou dúvida nas últimas semanas, né, veio à tona em relação à discussão, é essa questão da lista, né? Então, existe uma lista de doação, existe de doadores e de receptores. Os doadores, eles acontecem espontaneamente por um evento, uma fatalidade que leva à morte cefálica e tem uma condição de doar. O receptor, ele está sempre incluído numa lista, que é uma lista nacional, que é regulada por um órgão público e que ele inclui, seja o doente particular, o doente do SUS, o doente da operadora, isso não faz a menor diferença, ele segue exatamente a mesma ordem. A ordem não é fixa, então a lista ela é uma lista dinâmica. Então, ela tem a ver com o tempo, com a cronologia que o paciente foi incluído, mas ela tem a ver com prioridade de gravidade. Então, o doente internado com medicamento na veia para manter a contração cardíaca, por exemplo, o doente que está com um ventrículo artificial, ele vai passando em prioridades diferentes, até porque o risco é maior e a gente tem uma
menos tempo para trabalhar e conseguir trazer um órgão para esse paciente se manter vivo. Ela tem a ver com peso, com altura, com tipo sanguíneo, e uma coisa importante é a logística de deslocamento. Quer dizer, eu preciso ter um certo tempo para ir buscar um órgão e voltar e colocar no receptor. Então, se estiver muito longe, eu não tiver como chegar ao local, eu não tenho como pegar esse órgão e a fila passa, né, a lista passa para o próximo receptor. Então, esse tipo de coisa é importante. Não existe falha na lista, isso é importante todo mundo saber. Não tem como alguém passar na frente, pular, fazer. Isso não existe. A lista é uma coisa muito séria, é regulada, é auditada. Né? Uma equipe audita a outra, o governo audita a lista. Então, não tem como ser feito. E, ao mesmo tempo, essa prioridade, ela modifica a lista, ela não é uma coisa sempre contínua, e que é importante justamente para a gente trazer o doente mais grave primeiro, o doente menos grave depois, e poder tentar atender a todos e manter o maior número de pacientes vivos e com esperança aí da doação. Levando em conta essa lista que o senhor vem explicando para a gente, quais são as maiores demandas de órgãos hoje? Olha, acho que a maior demanda de órgão que a gente tem no Brasil é rim, né? Os rins são os que têm o maior número de transplantes e de pessoas na lista aguardando, né? Então, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão do rim, ao mesmo tempo ele tem muita gente aguardando, mas por outro lado, ele é um órgão mais disponível, né? Por quê? Porque cada doador pode doar para 2 pessoas, né? Pensando num doador que já faleceu, e ele pode ser feito até entre pessoas no que a gente chama de intervivos, né? Então, você ter um irmão, um primo, alguém pode doar para outra pessoa da família. Então, a disponibilidade é maior. Agora, doutor, o senhor falou agora há pouco sobre o termo, o senhor usou aí que essa lista é auditada, inclusive pelo Ministério, é isso? Só relembre a gente, por gentileza. E aí tem uma outra situação, além da lista do próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, existe, que é nacional, não é? Existe uma outra lista que, de repente, que é do Estado? A lista, então, ela é auditada. Existe o Serviço Nacional de Transplante, que é um órgão público, ele audita a lista, então a gente tem, os critérios são muito bem definidos de prioridade, e uma equipe também audita a outra para ver se ninguém está falhando em nenhum critério que está sendo colocado ou não. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, senão a equipe e o hospital podem ser inclusive descadastrados, né? Então isso é uma coisa super séria para ser feita. A gente está lidando com vida, então não tem como trabalhar dessa forma. E esse dado é importante, que todo mundo tenha essa consciência do quão séria é a lista realmente que a gente tem para seguir o transplante. E a questão que você falou, mas tem uma lista estadual? A lista é nacional. A questão é que eu falei, existe o problema de distância, né? Então, não adianta eu ter um coração à disposição no Amazonas e eu estar aqui em São Paulo. Eu não consigo buscar esse coração para transplantar aqui. Então, automaticamente, o Sistema Nacional de Transplante ele vai direcionar para a localização mais próxima, para o estado, para centros que possam ter tempo hábil para poder buscar o órgão, trazer e transplantar com viabilidade. Doutor, o senhor trabalha no Hospital do Coração, né? Fala um pouco para a gente também sobre o número, né? A porcentagem de incompatibilidade de órgãos. Quando um órgão é transplantado, por exemplo, a gente sabe que existe aquele tempo, né? Em que o paciente fica sob observação para ver se nenhum problema vai ser ocasionado, nenhuma rejeição. Isso é muito bem preparado antes do transplante. Então, para o doente ser candidato ao transplante, existe uma série de indicações e de contraindicações para colocar ele em lista, né? Dentre as contraindicações, existem alguns exames que a gente testa justamente um painel imunológico. Então, a gente vê o quanto esse doente ele já foi exposto ou não a determinados agentes e tem um potencial de rejeição do órgão, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se o painel desse doente é muito alto, ele não pode ser listado para transplante, porque a chance de rejeição é muito grande. Eu vou perder esse órgão e vou fazer um transplante provavelmente em vão. Então, esse é o primeiro ponto que a gente segue. O segundo é que a compatibilidade ela tem que existir, né? Então, o tipo sanguíneo é uma coisa que é importante, o doador e o receptor terem o mesmo tipo sanguíneo, para que não haja incompatibilidade também
do sistema ABO, né, que a gente chama, que é o sistema sanguíneo da gente, para não ter nenhum problema, rejeição ligado a isso. E mesmo após o transplante, já na indução anestésica, o receptor é imunossuprimido, então ele recebe imunossupressores para quebrar um pouco a imunidade dele, e isso é mantido no pós-operatório para o resto da vida dele. E o doente é seguido dia a dia com avaliação criteriosa da parte, por exemplo, cardíaca, falando da minha área, para a gente ver se tem algum indício do que possa estar rejeitando ou não. Lembrando que quando existe a rejeição, a maior parte das vezes a gente consegue tratar, reverter e o doente seguir em frente o órgão preservado. Essa reversão acontece no retransplante? Quantas pessoas acabam sendo retransplantadas e elas têm prioridade na lista? Então, não. O retransplante pode acontecer, você tem toda a razão. O retransplante é uma prioridade na lista, sem dúvida, mas a maior causa de retransplante não é rejeição. A rejeição a gente consegue controlar relativamente bem e acaba não necessitando de um retransplante, né? A maior causa de retransplante é o tempo que a gente tem de evolução do paciente transplantado, que nunca foi o órgão dele, por mais que a gente trate, imunossuprime, faz toda a terapia, o segmento, ao longo do tempo você pode ter complicações do órgão e às vezes precisar retransplantar, né? Mas essa é a maior causa, ele vira uma prioridade sim, né? Mas a rejeição como causa de retransplante não é uma coisa tão comum da gente ver. Doutor, nós temos uma pergunta agora aqui do nosso editor-chefe, Evandro, justamente falando sobre essa questão de transplante, especificamente de coração. Quanto tempo leva para ter certeza, então, após esse órgão ter sido transplantado, de que não haverá rejeição? Veja, a rejeição, ela pode, primeiro, acontecer a qualquer momento da vida do doente, 10, 15 anos após o transplante. Então, não existe um tempo pré-determinado. É por esse motivo que se o doente transplantar hoje, amanhã ele já está começando a fazer a avaliação sequencial para ver se o órgão está preservado ou não, se alguma coisa muda. É óbvio que no momento que você acaba de transplantar, você está hiperexposto a uma coisa nova, um corpo estranho, literalmente, e a chance de uma rejeição é muito mais alta, tanto que a imunossupressão é muito mais intensa. A partir do momento que passa esse período, vai para o resto da vida usar imunossupressor, vai para o resto da vida ter chance de rejeição, mas ela vai gradualmente diminuindo. Então, a gente com 10 anos, 8 anos, 5 anos de transplante, é óbvio que a chance de rejeitar é muito menor. Mesmo assim, o doente sempre continua em avaliação contínua, óbvio que mais espaçada, em casa, numa situação muito mais tranquila, para ver se ele pode ter algum indício de rejeição ou não. Doutor, durante essa semana foi levantada então uma outra questão, que é o seguinte: as pessoas acabam que rejeitando um certo órgão e aí sim uma outra pessoa poderia receber esse órgão. É muito comum isso acontecer, a pessoa rejeitar um órgão a ser doado? Não é rejeitar, né? É a equipe que você fala, né? A equipe em si, passar o órgão para a próxima equipe. Isso é comum acontecer sim. Por quê? Porque às vezes o órgão chega, mas o teu receptor da tua equipe, de repente naquele dia ele está com febre, ele está com uma suspeita de infecção. Só um exemplo. Ele fica inativo na lista, eu passo para a próxima. De repente chega um órgão para aquela equipe e aquela equipe está dentro de uma cirurgia de emergência e não consegue buscar o órgão que está para ser doado. Vai passado para a próxima equipe. De repente chega o órgão e esse órgão está no interior de São Paulo, por exemplo, a 4 horas daqui, só poderia ir de avião e a gente não tem avião à disposição. Então, a gente passa para uma equipe que, de repente, possa ter um transporte aéreo para poder chegar até o local. Então, esse tipo de coisa acontece sim, isso é comum acontecer. Fora que, quando o órgão, a oferta é dada à equipe, né, por ordem de prioridade e compatibilidade, é checado, como eu falei, o tamanho, a idade, a altura do doador. E são coisas que têm que ser compatíveis com o receptor. Não posso ter uma coisa completamente fora de linha. E às vezes também por esse motivo se passa na lista para o próximo para que seja colocado. E um ponto importante, né? Muitas vezes vem um órgão e é perfeito, quer dizer, um doador jovem, coração perfeito, sem nenhuma doença, numa condição clínica super estável. E de repente vem um órgão que já não é tão bom assim, quer dizer, um doador um pouco mais idoso, que a gente tem dúvidas se aquele
coração, no meu caso, está batendo tão bem ou não. E eu estou, de repente, com um paciente que, apesar de ele estar internado, ser um quadro grave, ele está estável. Ele poderia aguardar pelo menos mais uma semana até ter um órgão melhor. Então, às vezes, entre equipe, do ponto de vista técnico, se discute, de repente, passar para uma outra pessoa que está mais grave, que precisa, com uma prioridade talvez até maior, transplantar rápido, mesmo que não seja algo perfeito, e esperar um órgão, às vezes, até melhor para colocar no doente que tem uma condição clínica de aguardar um pouco mais. Doutor, quem não está apto para se tornar um doador de órgãos? Olha, teoricamente, qualquer pessoa está apta para se tornar um doador de órgãos, mas o doador ele tem que ser um paciente preferencialmente mais jovem, óbvio, principalmente quando se fala de coração, e ele precisa estar numa condição clínica favorável para isso. Então, eu não posso ter um paciente, por exemplo, que está falecendo numa UTI por uma infecção. Por quê? Porque eu não posso usar um órgão infectado para poder doar para alguém que, inclusive, vai ficar imunossuprimido. Eu preciso ter aquele doente que tem uma condição perfeita. Quem é, geralmente, o doador candidato que a gente considera potencial bom? Geralmente são pacientes jovens, a grande maioria vítima de trauma, né? Então, um trauma crânioencefálico, um trauma por arma de fogo, um acidente automobilístico, e que ele é jovem, teve a morte encefálica declarada, os órgãos são todos preservados, está numa condição clínica muito boa, pouco tempo ainda do quadro do evento, a maioria, 2, 3 dias do evento já está pronto para a doação, e esse é o doente perfeito para a gente realmente ir para a captação, né? Então, não é toda pessoa na condição que vai estar disponível para doar, né? Da mesmo jeito, doação, você tem os critérios de morte encefálica para seguir, que são avaliados por 2 médicos, um deles obrigatoriamente um especialista da área, e você tem todo um checklist a ser feito da condição clínica do doente que está sendo doador. Então, como é que está a estabilidade clínica, como estão os exames dele, se ele tem infecção, se não tem. Tudo isso é importante para a gente considerar a captação do órgão para poder passar para o receptor. Doutor, o senhor trouxe uma reflexão, então, sobre os órgãos mais necessários para a doação. O senhor trouxe uma lista, inclusive, falando que os rins seriam os primeiros órgãos, então o coração seria o quinto. Mas dentre esses órgãos, ou melhor, quais a lista, né? Dentre a lista, quais seriam os órgãos que mais avançam rapidamente para a doação? Avançam, que você fala, os que conseguem sair mais rápido. Exato. Acho que córnea e rim, provavelmente, são os que acabam mais rápido, por isso que eu comentei agora há pouco, né? Quer dizer, o rim, eu consigo, com o mesmo doador já falecido, doar para 2 pessoas diferentes. Eu consigo doar intervivos, que é uma coisa também diferente, né? Que eu consigo fazer entre irmãos, entre primos, desde que haja compatibilidade. Coração, por exemplo, é impossível, né? Eu consigo para um só em doador falecido e não consigo fazer isso de outra forma. Então, a disponibilidade desses outros órgãos é muito maior. Córnea, por exemplo, a disponibilidade também. Você tem 2 córneas para doar por paciente. Então, são coisas que facilitam a doação. Até fígado a gente consegue fazer intervivos, uma doação parcial. Então, são maneiras diferentes de se doar sem que tenha o paciente em óbito. Então, isso acaba se favorecendo e fazendo a lista andar de uma maneira mais rápida. Doutor, e naqueles casos em que o receptor ou a família do receptor, em algum momento, quiser saber quem foi esse doador, existe alguma cláusula de sigilo nesse caso? Não, é sigilo, não pode ser falado, né? Então, o doador, a gente como equipe médica sabe quem é o doador, vê a ficha, sabe de onde é, sabe os dados, mas o paciente que recebeu o receptor, ele não tem como saber quem foi o doador do órgão. Isso por lei, é proibido, é sigiloso, não pode ser passado para o paciente. Eu não estou dizendo que a família do doador, de repente, não pode ir atrás do receptor e se apresentar. Aí vem a critério da família do doador. Mas a gente, como equipe médica, por lei, não passa quem foi o doador, endereço, nada para o receptor. Doutor, acho que é muito importante a gente falar sobre uma situação. A gente tem falado muito sobre doação, doe, mas vale lembrar a importância, depois de receber um órgão, a importância de se fazer um acompanhamento médico para que esse órgão mantenha-se vivo no corpo, não é de quem recebeu o órgão. A gente, por exemplo, para você poder fazer um transplante,
Um dos critérios para colocar um doente numa lista de transplante é que ele seja um paciente aderente ao tratamento, que ele tenha uma avaliação psicológica, que ele está pronto para fazer o transplante, justamente para você não colocar um órgão e depois o doente largar todo o acompanhamento e perder tudo que foi feito, já que a gente tem uma escassez de doação, né? A gente precisa priorizar quem realmente quer se cuidar. É importantíssimo, você transplantou, tem todo um segmento de perto a ser feito com um especialista, o uso dos medicamentos, as avaliações clínicas, os ecocardiogramas. Então, tudo é feito de uma maneira muito, muito rigorosa. No começo é muito mais intenso, depois vai ficando um pouco mais passado, mas para o resto da vida, como eu já falei, ele vai usar a imunossupressora, ele vai acompanhar, tem que seguir de perto, né? Não é um paciente que ele fica simplesmente a critério dele. Eles, na verdade, as equipes de transplante, elas são equipes multidisciplinares. Você tem enfermeira, tem nutrição, tem farmácia, físio, todo mundo envolvido. E, inclusive, o doente tem o contato da equipe toda, né? Da enfermeira, de alguém dentro da equipe, caso passasse mal, para entrar em contato, para poder ver o doente e assim por diante, para a gente poder seguir de perto. Bem, nós agradecemos aqui a presença, os esclarecimentos e esse bate-papo também ao Dr. Alexandre Soeiro, coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital do Coração. Muito obrigada, doutor. A gente que agradece, obrigado, um bom dia a todos e espero que toda essa onda, né, que tem se falado aí do Faustão, que ele fique muito bem e que isso obviamente sirva como conscientização, sim, junto do mês de setembro, para que a gente tenha o maior número de doações aí daqui para frente. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez.